Nós estamos no módulo Cidades Sustentáveis e Inteligentes. Tivemos a grata surpresa de conhecer o Daniel Medeiros, através da Camille, que o conheceu no evento na capital, no Rio de Janeiro. E ele faz uma pesquisa super interessante em relação à juventude e questões climáticas. Então, ele ficou super interessado pelo nosso projeto, que tem tudo a ver, não sei se vocês conhecem, mas Jovens Líderes pelo Clima, então tem juventude, tem clima nesse meio aí. Então, ele veio fazer uma pesquisa com vocês, dar uma conversada, apresentar a pesquisa deles, o trabalho que eles têm feito. Então, Daniel, fique à vontade, muito obrigada. Obrigado, gente, eu que agradeço. Bom, gente, como a Samara falou, meu nome é Daniel Medeiros, eu moro na capital do Rio de Janeiro, na extrema zona oeste, então um pouquinho longe do que vocês entendem pelo Rio de Janeiro em si, né? Eu sou formado em Relações Internacionais pela Rural, ali em Seropédica, e faço essa pesquisa na PUC-Rio. Eu participo como iniciação científica, né? E a gente vai em vários locais de juventude, espaços de juventude, escolas, para entender a percepção de vocês sobre mudanças climáticas e justiça climática, né? Então, obviamente, a gente vai sofrer muito com o impacto das futuras mudanças climáticas. É muito importante entender a percepção da juventude sobre isso. Então, hoje a gente vai conversar sobre vários pontos, sobre a cidade, sobre o que vocês entendem, sobre o que vocês não entendem. E vamos debater e chegar num consenso também para soluções e outros pontos. Então, primeiro a gente vai ver 2 vídeos, que são bem curtinhos, do Instituto TJNS, que é o Instituto Todos Juntos, Ninguém Sozinho, lá de Petrópolis. Né? Eu trouxe uma outra percepção para vocês também, que sofrem com problemas ambientais, as mudanças climáticas e os impactos dessas questões. Né? E é isso. Eu tenho memórias boas aqui, uma é minha infância, quando eu morava com minha avó. Minha avó sempre me criou, eu morei com os moravam com minha avó. A gente tem muitas memórias boas das crianças brincando na rua. Hoje em dia você não vê mais, é queimada, é textura, entendeu? As festas que a gente tinha aqui, os vizinhos no Natal, todo mundo na casa do outro, cumprimentando no Natal, precisando, né? Muito bom. Sinto saudade de tudo isso. Né, que é chamada Curva do Vento, que tem a visão totalmente do rio, né? Hoje já está um pouco apagado por conta da vegetação que cresceu, mas é um lugar muito agradável, tem todo o coração. Mas quando eu ando mais pela comunidade, é no campo. Quando você passa na rua de trás, eu encontrei um conhecido e passando ali, ele, nossa, ele parece uma fantasma. Aí eu fui chegando mais perto, essa foi a impressão. De um lugar assim. Estou no bairro Alta Serra, localizado em Petrópolis, em Retiro. Moro no Ciro, mas agora eles chamam de bairro Alta Serra. Tem 62 anos, moro aqui há 40 anos. Eu moro aqui desde mais ou menos uns 4 anos, hoje eu tenho 40 anos. Eu tive já estava, já morava aqui, já chovia muito. E pessoas já tiveram que sair das suas casas, comunidades caíram, né? E depois de 88, passei na tragédia de 2022. Civil, nos Correios falaram que era uma tragédia, que era muitas pessoas aqui. Mas só que ficou muito desonesto. Pegar um reloginho para tu lá, 10 minutos para você salvar isso aí. Isso não é justo, isso não é uma coisa legal. Vai dizer, eu segurei a barra até naquele momento, na hora que parou de fome aqui na rua. Depois começou a ter jogando. Aí a Sandra foi chegou, agora não tem comida, tem coisa de lanche. Eu não vou fazer lanche com ninguém. Eu não sei nem fazer nenhum café com essa gente. Aí eu fechei a porta da associação para eu olhar para saber, sozinha ali dentro. Sinto que as pessoas não são mais as mesmas. Eu não sei te dizer claramente como não são.
Mas eu sinto que não. E o ambiente não é mais o mesmo. Você sente uma atmosfera muito diferente. É um lugar que você não tranquilo. Então você não tem sossego, você não tem paz. Esse lugar mudou, as pessoas mudou. As crianças jogavam queimado, em casa que esconde. Aí, quer dizer, tá falta isso, um som alto do vizinho, tá atrapalhando, que o dia que ia jogar na justiça, porque aquele som estava alto, o cachorro, quando vendeu o cachorro latindo. Aqui ficou muito vazio. E a paisagem que a gente vê, toda hora você lembra das pessoas. Porque eu moro mais abaixo e fico de frente para essa visão, que é onde a tragédia aconteceu, a tragédia maior aconteceu. Então eu lembro das pessoas, eu lembro do sorriso da minha amiga, eu lembro claramente. Quando a gente está falando de um cenário de desastre, a gente está falando de uma ruptura inesperada. Ninguém acordou no dia 15 de fevereiro sabendo que teriam várias mortes na sua comunidade, sabendo que sua casa seria arrastada, que sua vida seria transformada. E quando a gente fala de trauma, é importante também reforçar que nem todo mundo que passa por um evento potencialmente traumático ele vai ficar traumatizado. Ele vai ficar impactado. Mas para que esse impacto não vire um trauma, é preciso que se tenha recursos externos, e aí a gente está falando do serviço de saúde mental, acessível para todo mundo. Nem todo mundo vai precisar de uma psicóloga, mas todo mundo precisa saber que tem uma psicóloga disponível. Porque é isso que vai fazer com que esse potencial trauma de fato não vire um trauma, de fato não vire um transtorno de estresse pós-traumático, de fato não vire uma síndrome do pânico, que de fato não vire uma ansiedade. Mas a gente sabe que isso é um aspecto muito difícil no cenário que a gente vem vivendo em vários locais que são impactados por desastres. Tristeza, medo, solidão, insegurança. Ninguém tem segurança. Quando chove, nós temos um grupo de transverbulação. Agora muitas pessoas foram embora mesmo, né? Não quiseram mais ficar aqui por causa disso. Mas quando a Câmara Civil dá essa danada dessa sirene toca, a última vez foi terrível. Quando chove, tem medo. Quando tu olha pro lado, fica preocupado. Quando chove, ainda desce muita água ali. Entendeu? Isso já se falou em 22, uns 3, 4, são 3 anos já passaram. Apesar de não fazendo a obra, estão fazendo, mas é muito caro. E atrás da minha casa também ainda tem obra que está inacabada. Tudo mexe com o nosso psicológico, com a nossa maneira de viver, de se expressar. E a gente está falando de pessoas que têm esse medo, têm essa insegurança e não têm muitas das vezes a possibilidade de não sair das suas casas. A gente está falando de pessoas, muitas das vezes, que não têm a possibilidade de pagar o serviço de saúde mental, por exemplo. Porque os equipamentos de saúde também estão sobrecarregados. Então, se esse adoecimento, não só o trauma, mas esse adoecimento psíquico, mental, ele vai acometendo não só uma forma individual, mas uma comunidade. As comunidades estão adoecidas. As comunidades estão em silêncio. As pessoas também estão adoecidas, as pessoas estão entrando em silêncio, as pessoas têm medo de estarem nas suas próprias casas. E isso, pra gente, principalmente para nós da psicologia, é uma violência. Porque quando a gente fala de segurança, a casa às vezes é o nosso local mais seguro. E a gente está falando de pessoas que talvez a sua casa seja um local mais inseguro. Para ser sincero, o lugar é melhor para todos. Todos fossem embora daqui. Mas para nós não tem para onde ir. Então, melhoras cada vez mais para o bairro. Isso que eu procuro, né? Uma obra, veio obra que não foi direita, e quando acabou que no dia 22 a barreira passou por cima da obra que foi feita. Então, quer dizer, obras boas. Quero traçar isso tudo que vocês veem na rua aí, mas muita luta. Muito estresse, muita luta, muito choro, muita gente passando mal por uma delas. Quer dizer, é muita luta. A gente tem que continuar lutando. Não podemos parar de lutar. Gostaria muito que humildemente falo isso de uma mudança. Das autoridades, não que seja o prefeito atual, ou seja o governador atual, ou seja até mesmo o presidente. Porque não se trata dessa política. Se trata de pessoas que vivem nesse lugar. E eu sonho para cá as obras completas. E uma coisa que eu sonho para cá é uma realidade de vida. Tipo assim, as autoridades dizem pra gente:
Como a gente sabe que Petrópolis, né, é uma cidade muito afetada, tem que estar em alguns lugares estáveis realmente para poder viver. Dizer para você, ó, Paula, aqui não pode. Fulano, aqui não dá. Ah, por que não dá? Eu vou te mostrar. E eu decidi. A decisão tem que ser minha. Continuar. Mas não deixar voltar para aparecer uma cidade que fez uma obra ali, outra aqui, está tudo sempre no universo das coisas. Quantas pessoas mais, quantas vidas mais, foram mais de 200 que eu estou. Uma vida não é igual. Uma vida não é igual. Nós vendemos muitas vidas. Pessoas hoje estão transtornadas mentalmente. Por mais que algumas pessoas, eu não entendo o que é esse transtorno, eu não entendo o que é uma depressão, eu não entendo o que é uma ansiedade, um síndrome do pânico, etc. Então uma pessoa vai ficar cometida com essa doença a vida inteira e vai ser esquecido. Quem que vai então a gente precisa desse olhar. Botar a mãos à obra. A relação de políticas públicas de desastre e saúde mental é toda, né? Como se fosse uma engrenagem e que ela só vai rodar se eu tiver esses 3 pilares funcionando. O que isso quer dizer? Políticas públicas elas precisam ser ações protetivas. Então, se eu após um desastre, não tiver políticas públicas de saúde mental disponível, eu já não vou conseguir fazer essa engrenagem rodar. Se eu não vou ter psicólogos, assistentes sociais disponíveis para essas pessoas, eu já vou ter um rompimento desse ciclo. E aí eu vou ter pessoas acumulando sofrimento, acumulando dores e tendo ainda maiores marcadores sociais sobre essas comunidades. E quando eu falo de saúde mental, eu não falo somente de uma terapia, mas eu falo de ações de educação, eu falo de assistência, eu falo de direitos humanos, eu falo de cultura, eu falo de educação. Então, é como se fosse uma grande pirâmide, que essa pirâmide ela só vai ter uma base estruturada se conseguir ter ações de políticas públicas viáveis para as ações de biossegurança. Porque leis nós temos. Leis nós temos no papel. Mas isso na prática, e a gente, na conversa com essas pessoas que estão aqui, a gente vê que essa política pública ela não está acessando essas pessoas que mais precisam. E o seguinte, eles queriam que eles lembrassem sempre, principalmente das autoridades, que aqui ainda tem gente morando, que aqui ainda tem gente que precisa da ajuda deles. Bom, gente, continuando com vocês, o CIESP ele é o Centro Internacional de Estudos e Pesquisa sobre a Infância. Né? Vocês podem estranhar, porque vocês já não são mais crianças, mas eles tiveram uma pesquisa sobre mudanças climáticas e veio daí esse estudo de caso. Né? Então, quando a gente está aqui com vocês, ele é uma pesquisa que requer a percepção de vocês. Então, não tem um problema em responder. Tudo é uma resposta. Vocês podem achar que está errado ou não, não tem um problema em falar, tá bom? Então, a gente agora vai começar a conversar praticamente sobre Paracambi e a percepção de vocês. O que vem na cabeça de vocês quando eu falo mudanças climáticas? Calor. Gente, vamos usar os nomes. Mais o quê? Injustiça climática. Injustiça, enchente. Que é o foco dessa atividade, que é sobre justiça climática. Enchente. Enchentes. Mais o quê? Bora lá, gente. A primeira coisa, tem muita coisa quando a gente fala sobre mudanças climáticas. Racismo ambiental, injustiça climática.
Ansiedade climática. Ansiedade climática. Foi o que estava no vídeo, né? O pavor que as pessoas têm de uma chuva, que deveria ser uma coisa tranquila pra gente. Extinção Extinção de alguma espécie. de flora e fauna, né? Ou até da gente mesmo. Aí a gente fica depressivo se falar disso. Gente, abstrai a minha letra feia, tá? É só pra eu ter uma noção do que a gente tá falando. Mas o quê? Degradação do solo. Degradação do solo. Principalmente quando a gente fala de agricultura de monocultura. Que é aquelas que só planta soja, não se importa com o solo, usa muito... esqueci o nome da palavra. Agrotóxicos, né? Eu ia falar fertilizante. Então, quando a gente pensa sobre essa degradação do solo, é pensar em... Integração. É pensar em práticas agrícolas mais sustentáveis, né? A gente tem alguns pontos que falam sobre agricultura familiar, que precisam ser realçados e protegidos, principalmente dessa grande agricultura de monocultura. Mas o quê? Aquecimento polar, aquecimento global. Isso também já influencia na questão dos incêndios florestais, né? Incêndios florestais. Acho que a gente conseguiu pegar bastante coisa, né? Então, sobre mudanças climáticas, vocês estão bem sobre isso, é uma percepção muito importante, mas vocês entendem o conceito das mudanças climáticas quando a gente fala sobre isso? Todo esse pipipi-popopó que a ONU traz e todas essas questões. Bom, quando a gente fala sobre mudanças climáticas, a gente fala sobre, principalmente no contexto do Brasil e do mundo, né, quando a gente passa por isso, esse agravamento do nosso clima e de eventos extremos, né? A gente passa por período de chuva, a gente passa por período de calor, a gente passa por período de seca, isso é normal do ecossistema que a gente passa. Só que quando a gente fala sobre mudanças climáticas, isso é muito mais agravado. São períodos longos de seca. Se a gente tem grandes períodos de seca, isso afeta a nossa agricultura, afeta a nossa energia, porque a base da energia brasileira é hidrelétrica, entendeu? Então, tudo que envolve mudanças climáticas afeta a nossa vida, né? A agricultura é o que a gente come, energia hidrelétrica. A nossa saúde, né? Se está muito calor, a gente não tem, nem todo mundo tem o ar-condicionado para ligar, né? Então, A gente não tem, a gente teve que fazer o quê? Refúgio climático. Refúgio climático. Para outra sala. Bom, vocês estão bem com esse tema e a gente vai continuar sobre isso. Eu só vou tirar uma foto disso para minha noção. Foi. A gente vai para a próxima parte. A gente vai falar agora com vocês. Eu vou falar agora com vocês sobre um tópico que a gente trabalha que se chama cartografia social. Para a gente entender, por exemplo, Paracambi na percepção de vocês. E para mim também vai ser ótimo, porque eu não conheço Paracambi. A cartografia social, a gente vai mapear alguns pontos que são problemas, soluções que vocês podem apresentar e conhecer o bairro pela perspectiva de vocês. Bom, de manhã eu descobri, e vocês vão descobrir junto comigo, que existe 22 bairros mais ou menos em Paracambi. Vocês estavam falando isso sobre o formulário? Dia do bairro maluco, né? Bairros. Mais ou menos. Agora eu quero saber de vocês quais são os bairros de zona nobre de Paracambi, pela percepção de vocês. Centro. Fábrica. Raia. E foi. Tem mais algum? Mas a avenida é Fábio. O que a gente tem para ajudar você? O que para ajudar vocês? A gente entende que bairros de zona nobre são aqueles bairros arborizados, que tem coleta ok de lixo, segurança. Principalmente no que envolve mudanças climáticas, não sofre muito com acesso à saúde, segurança, calor, tudo que envolve esse ponto. Tem mais algum?
Boqueirão? É porque o boqueirão, ele é a fábrica. Entendeu? Ele é a mesma Então coisa. entra ali. É porque a fábrica ela é um nível tão grande que ela não se identifica como boqueirão, entendeu? Ela acha muito... A fábrica é maior que o Mas se você for puxar, no certo seria boqueirão, mas eles Aham. não gostam. E a gente respeita. Tudo bem. A gente respeita a identificação deles, né? Deixa ela Então, todos os outros bairros sofrem com alguma coisa. Né? Então, agora a gente vai entender os problemas e as soluções possíveis de Paracambi. Vamos precisar de 2 quadros para os problemas? Tá tudo bem? Começa a Fernanda falando. Vai, Fernanda. Vai, Fernanda, vai, fala. E o lixo não tem. Com tudo que envolve mudanças climáticas, racismo ambiental, essa busca por justiça climática, quais são os problemas para vocês de Paracambi? Pelo menos lá no meu bairro, onde eu moro, o lixo geralmente só passa o caminhão uma vez por semana. Coleta de lixo. Está irregular. Mas só uma vez por semana isso acumula muito lixo, dá problema. Fica cheio de lixo na rua. Aham. Mas quais, gente? Saneamento básico. Saneamento básico. Gente, minha letra tá decadente. Inclusive, estamos no processo de elaboração do plano de saneamento básico, Aí, ó. das oficinas participativas. Quem entra nas soluções. Tem bastante Queimadas. Mais o quê? Mais o quê, gente? O pessoal daqui, ó. Falta de água, luz também. Falta de planejamento em geral, né? Aí já pega tudo, fala Aham. em fala em tópicos. Vou botar planejamento urbano. Falta de água, luz. Arborização, né? Se tivesse um projeto chamado Arbores aqui, E com isso cria ilhas de calor. A falta de água, luz é muito grande. Falta de água e luz, né? Se não tem luz, como é que você liga o seu ventilador, sua Quando estrutura? acaba a luz, aqui no centro volta mais rápido. Do restante, né? Pode bater sua brisa. Um dia ou dois chega uma olhadinha. Chega no dia seguinte. Mais algum? A precarização da saúde. Saúde. Ó. precarização da saúde. Fala no microfone. A Karina vai gostar. Precarização. Precarização da saúde pública. Isso não é bom, não. É triste. É pra falar, não, triste agora. Deixa agora. falar como se estivesse falando. Não, é pra falar pra ele. Fala pra ele. Precarização da saúde pública. Um grande ponto. E quando a gente fala de saúde e precarização de saúde, a gente tem grandes problemas que acarretam blá, 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 blá. Desaprendi a falar, gente, desculpa. Que é, quando tá calor, superlota o local, a gente tem um problema de acesso à saúde. Quando chegar nas soluções, a gente pensa um pouco assim. Então, pro calor, superlotação. A gente de manhã falou um ponto importante, que é, me falaram que aqui só tem um hospital e cidades ao redor às vezes não tem hospital e eles têm que vir para cá. Então imagina se Japeri sofre com algum problema climático, aqui também superlota um hospital inteiro e isso afeta toda a população. Né? Por uma cidade inteira, só tem um hospital, vai ser sempre lotado. E de madrugada deve estar cheio também, né? Ah. Mas é que menos gente está montado de madrugada do que, sei lá, de tarde. E foi como a gente também viu no vídeo, né? Se a gente não tem acesso à saúde pública digna, a nossa saúde mental também, a gente não consegue acessar terapia. Às vezes a gente não precisa nem de terapia, né? A gente precisa de orientação. Às vezes a pessoa não sabe que ela está sofrendo uma ansiedade climática. Né? A educação ambiental está para isso também, né? Falar, olha, esse desespero que você sente tem motivo, tem nome, essa ansiedade,
esse impacto que você sofreu na sua vida. É importante a gente também falar sobre saúde mental, porque depois do impacto, o que acontece com a pessoa? Ela só precisa de uma casa nova? Ela precisa reestruturar toda a vida dela. E é um grande impacto que a Secretaria de Saúde precisa pensar nisso também, né? Às vezes não é só curar o braço quebrado, né? É pensar também na saúde mental da pessoa. Bom, a gente pensou em vários problemas. Vocês pensam em mais algum? Conseguimos pegar todos? Enchente, gente. Aqui não tem? Enchente / alagamentos? Vou botar pra cá também. Como assim? Falta de estrutura, né? Ou que nem tem asfalto. Não tem calçado. Gente, abstrai demais a minha letra feia, tá? Não foquem nisso. Dá pra entender. É só pra eu ter uma noção do que a gente tá falando. Falta de estrutura urbana. Vou botar urbana. Que aí a gente tem noção do que a gente tá falando. As calçadas precisam ter acessibilidade, as ruas precisam ter acessibilidade. Tem lugar que não tem nem pavimentação, né? Então é pensar nisso também. Bom, contemplamos bastante coisas, né? Agora a gente vai pensar nas soluções. Ok. A prefeitura tem alguma solução que vocês conheçam já? Vamos. Arboriza aqui. Existe? Lógico que existe. Pode escrever aí. É o projeto que a gente tá fazendo agora, de arborização. Ah, esse é de vocês. A gente vai chegar Não, nisso nosso. depois. Não é de vocês? É da prefeitura? Da prefeitura. Isso, pô. Eu senti uma ironia. Também, você sentiu Aham. ironia, um veneno na voz? Sim. É o plano de saneamento básico. Esqueci o nome. Aqui. Saneamento básico. Plano de saneamento? Plano municipal de saneamento. Aí, ó. O plano local de ação climática. Vários planos. A gente até que tem vários planos. O negócio é que não tem. Qual o plaque que vocês falaram? Que a gente vai participar do fórum. Mas o que, gente? Existe aqui? Essa política pública de reflorestamento, por exemplo? tem. Vou botar aqui, reflorestamento. É que a arborização também entra no reflorestamento, mas eles têm diferença. Tem a arborização urbana e o reflorestamento que foca em áreas, outras áreas. A gente também participa de mutirões de vez em quando. Eu acho que legalização dos catadores e abrir uma cooperativa. Cooperativa para catadores. Não tem aqui? Ainda não tem. acredita? Nossa, seria ótimo. Gente, vocês entendem o impacto que o trabalho de catadores fazem, né? Com certeza. Diminui total o impacto ambiental, principalmente nesses... Aqui tem alguns pontos, tem alguns PEVs já e tal, mas ainda não tem uma cooperativa. Nem todos os os catadores são mapeados, mas eles ainda não são cadastrados. Sim, né? E Tem uma dificuldade de cadastrar. E precisa pensar também num trabalho digno para esses catadores, né? EPIs, toda uma estrutura, se conseguir salário é importante, né? Para esses catadores, eles não podem só ajudar nessa cooperativa e não ter nada em troca, né? E o impacto ambiental de uma cooperativa de catadores é muito grande, ajuda muito. E eu acho que é um negócio que pode ser muito bem pensado. Mas o que a gente pode pensar? Para todos esses problemas aqui. Existe algo para enchente e alagamento? Vocês conhecem? Pode falar, não tem problema. Eu falei do desassoreamento dos rios. Desassoreamento dos rios. Como é o desassoreamento dos rios? Como se estrutura? Alguém sabe? Como funciona o desassoreamento dos rios? Ela sim, vocês sabem. Pega as máquinas, tiram as areias, poder ficar mais fundo. É reestruturar todo o rio, né? Não,
Tem um plano também que é muito importante, que eles recuperam vegetação nativa nas encostas dos rios. Isso é muito importante também. Entendeu? Em relação às enchentes, tem o pluviômetro também, Ó. que a Secretaria de Meio Ambiente fica monitorando. Tem no BNH. Ah, é verdade, não porque tem pluviômetro da Secretaria e também tem da Defesa Civil agora. Muito bom. E para as queimadas, vocês conhecem algo? Agora da Brigada de Incêndio, acho que tem só 2 pessoas. Não, tem 6. 6 pessoas, mas 4 são... Pessoas pra quê? Brigada de Incêndio. Se eu não me engano, são 4. E era quanto? Era um carro, mas é um carro nem Não, deles, Pedro é agora é dividido. voluntário. É um carro. Mas eles estão em processo de começar e desenvolver um plano para ter uma brigada voluntária. Mas é algo que ainda está no planejamento, precisa de mais... Isso é importante, né? Isso é Geralmente quem faz a capacitação desses voluntários é a própria Defesa Civil. Na lata de fumaça, eu vou... Né? Ele queria ser voluntário do parque ontem, ele quer fazer... Não, aqui não, ele falou, ele pode ser um voluntário, né? Aí eu fiquei quieto. Ele só aceitou. Quem cala consente. Já tá lá voluntariando no meio do mato. Ele tava querendo ir hoje lá de novo. Isso é Vai fazer manejo de trilha sim. Tadinha, ela tá encostando na parede com esse castigo. Não, é que Ela entrou tão quietinha. Bom, pensamos em bastante soluções e agora a gente vai trabalhar numa coisa juntos, que vocês podem trazer outras soluções também, né? Eu vou botar alguns temas aqui para a gente conversar e pensar soluções para essas questões. Aí pensando da cabeça de vocês, acho que vocês podem ir além, sabe? Tipo assim, pensa que tem dinheiro ilimitado. Que é um ponto importante, né? Quando a gente fala dessas soluções e do impacto que a cidade sofre, a gente precisa pensar que precisa ter dinheiro. Né? A gente fala, as obras precisam desse dinheiro, a cidade precisa desse financiamento, dessa estrutura. E, às vezes, falta, né? Aí dessa forma, agora, a gente pode pensar em soluções que vão ter um bom dinheiro, né? Pensar em soluções pra gente. Então, a gente pode exagerar no nosso imaginário. Bom, eu trouxe 3 pontos aqui que são um pouco diferentes do que a gente teve da manhã, para a gente pegar algumas percepções diferentes de vocês. O primeiro, mobilidade urbana. O segundo, preservação ambiental. E o terceiro, que foi algo que a gente falou agora, que são sobre as áreas verdes e acesso à saúde. Bom, agora com vocês. Quando a gente pensa em mobilidade urbana, o que a gente pode trazer de bom para a cidade? Transporte público de qualidade. E como a gente pensa em transporte público de qualidade pensando nas mudanças climáticas? As pessoas... BYD, mas ele trouxe um ponto importante, o transporte elétrico. As pessoas andando, tendo um transporte público de qualidade, as pessoas vão evitar usar carros. E assim também vai emitir menos CO2. Diva. Eu vou falar. Boa. Maria tá falando. Nossa, eu nem soprei, tá? Eu juro que eu pego o microfone pra ela, ela já tinha falado. Acessibilidade. E o que mais, Vitor? O que mais? A questão do piso tátil, será que entraria nessa... Sim, Com sim, certeza. acessibilidade. Excelente. Uhum. Oi, Manu. É o quê? Quando a gente fala, ele falou um ponto importante, o Vitor, que ele trouxe a BYD. Mas quando a gente fala sobre mudanças climáticas, são transportes de baixo impacto de carbono e transportes elétricos, entendeu? Já existem ônibus assim. Eu acho que falta Tem... sinalização também. Oi? Sinalização. Sinalizações, né? Faixa de pedestre. Entra na acessibilidade. Então, Daniel, a gente estava aqui falando, eu igual velho, o quê? É porque tem um ponto aqui em Paratambi, tem muitas ruas que tem a questão de a infraestrutura mesmo da própria rua. Então, antes mesmo da gente ter uma ciclofaixa e até a gente precisa melhorar as próprias vias em questão de acessibilidade também. De um canto a outro.
asfalto. Eu sou super contra asfalto, tá? Tem opções, asfalto verde, essas coisas. Eu fiquei reclamando quando botaram asfalto ali na frente. Agora Não, lá da no fábrica calor, ficou tá um calor do aqui. caramba. Lá eu botei embaixo que não tem asfalto. Mas tem outras Mas tem formas. outras formas e opções Não precisa também, usar o né? asfalto. Sei que vocês lembram do tio Gabriel, né? Que foi lá se aventurar lá em cima. E quando a gente teve aula, ele mostrou outras opções que existem além do próprio asfalto. Eu acho É que seria porque- até melhor. Também. Quando chove, Tem um monte de enchente aí. Quando chove, é você que passa na lama. Quando chove, não é o asfalto que impermeabiliza o solo. É tudo errado. Só que o asfalto, eu sei que vocês sabem, né? Mas só reforçando, eu sei que o Vitor Hugo lembra que qual é a questão do asfalto. O asfalto ele não absorve a água, né? E aí a gente precisa de outro tipo de material. Não é que eu seja contra o chão plano, Aham. eu sou super a favor. Só que eu não gosto da ideia do asfalto, porque o asfalto ele não absorve, entendeu? Aí gera outros em janeiro, gastos. A gente tem que fazer um passeio. Aí entra bom em áreas alagáveis, né? Lá no lugar chamado Pode Avenida entrar aqui, ó, Brasil. nas áreas verdes. Entendeu? Vamos lá na Avenida Brasil em janeiro, quando for chover, você vai entender o meu problema com o asfalto. Vai não. Vai não. Vai nada. Tem um problema que acontece demais no Rio de Janeiro, que é em Realengo. Realengo alaga muito. Eles estão fazendo agora a obra para reestruturar e fazer drenagem dessa área. Só que alaga, e quando chove muito, alaga na linha do trem. Então, para o trem. Totalmente o trem do ramal Santa Cruz, ele para. Então, e Realengo, ele fica, tipo assim, no meio da linha, praticamente. Então, os dois lados ficam parados. Então, quando a gente fala sobre chuva, o asfalto, se tivesse outra forma ali que não fosse o asfalto, acho que melhoraria muito. Mas aí a gente pensa do asfalto porque tem que gastar também com obras do saneamento em si ali para drenagem, né? Já teria menos gastos se não usasse o asfalto em si. Pois é. Tá vendo? Vocês amam o que a Rio Mais Saneamento faz aqui, né? Faz aquele buraco, faz uma asfalto assim, lisinho. Fala que a roda ainda agora tá com chão. Tá com chão lá? Tá com chão lá. Nossa, e você... Tá lindo. Os moradores já podem estar fazendo um bolo pra comemorar. Depois de sei lá quantos meses, tá quebrando aquele Ponto negócio. 2, preservação ambiental. O que vocês podem pensar sobre essa área de preservação ambiental? Educação ambiental. É o principal ponto, né? A gente tem que aprender desde criança sobre educação ambiental. E é assim que a gente aprende e preserva o meio ambiente. A Isabel falou aqui. Pode falar. Fala aí. Para sobre preservação ambiental, o que vem à mente? Fiscalizar, desmatamento lá, isso lá. Demais! Fala dela. Boa! Quietinha, por isso eu Tava só pensando. Aham. Mas agora tu vai falar. Aí a Isabel agora, caraca, eu ia falar isso que a Camila disse. Exatamente. O que a gente fez no parque? Bom, eu não sei se vocês sabem, mas cortar árvore é crime, né? Sim. Vocês estão sabendo sobre isso? Ele sabe. Então imagina o impacto que a gente receberia de uma multa. Então fiquem com cuidado com isso para não receberem uma multa ambiental. Não, eles não recebem nada. Mas o quê? Eu acho que é bom melhorar essa política também, porque mesmo que a pessoa goste, ela não recebe muito. Não recebe a multa. De pegar a árvore cortada e jogar dentro da casa. Aqui recebe Melhorar. sim, cara. Recebe. Então, uma coisa bem recente. Porque Eu acho que ninguém vai sair falando que recebeu uma multa, né? mas acontece sim. Acho que fala assim, é pra reclamar. Entendeu? Sim, acontece muito de quando o fiscal ambiental bate lá, ou tá errado, não sei o quê. Aí é um chororô aqui na secretaria. É porque geralmente as pessoas não sabem que cortar árvore é crime, né? É um crime. E é por isso que entra o ponto sobre educação ambiental. Se corta uma, tem que plantar, se não me engano, mais 3 no local. Ou em outro local pra Tem que fazer compensação, Tem que compensar. né? Quando a gente fala sobre preservação ambiental, mas o que a gente pode pensar? A gente falou de tirar e de colocar. Plantio. É o que, Leandro? O quê? Reflorestamento. Olha, gente.
Mas vocês estão pensando muito preservação ambiental no sentido de mata. Meio ambiente é só árvore? Oi? Reintroduzir espécies. Pode ser também. Talvez proteger as que já estão ali. Oi? Pode ser. Bom, uma coisa que ajuda muito são parques ecológicos, né? O Rio tem um bioparque. Aqui tem. Vocês conhecem? Aqui tem uma... Unidade de conservação, boa. Vamos levar lá para conhecer, na segunda parte da aula. Tem o Parque do Curió e tem o Refúgio da Vida Silvestre de Saudoso São José. Fora que Paracambi 99,99% cadê um na APA do Gordura. Tem 5 unidades de conservação aqui. São 2 RPPM. Também, porque saneamento básico também em relação... Foi. Quando a gente fala sobre preservação ambiental, foi isso. Vocês têm mais alguma ideia? Chegamos a um consenso? Dá para entender que Paracambi já faz bastante coisa, né? Outro ponto que a gente estava conversando aqui é do saneamento básico, porque ajuda na questão da poluição dos rios. Tá aqui em cima. Chegamos à conclusão sobre soluções para preservação ambiental. Vamos torcer para a prefeitura ganhar dinheiro magicamente e a gente ter muitos desses planos em ação. A gente já teve vários planos, que foi como a Samara falou, né? E vocês são, obviamente, jovens líderes pelo clima, então fiquem de olho em tudo, acompanhem. Acho que cobrar é o principal ponto que a gente tem, principalmente nesses casos, e isso é muito importante. Então fiquem de olho, se for possível, participem. Às vezes tem fóruns, conselhos. Isso é muito legal, vocês ficarem de olho e ver o que tem sendo feito, né? Principalmente porque impacta vocês diretamente. Então isso é muito importante. Foi. Agora a gente vai falar sobre áreas verdes e acesso à saúde. Foi um ponto que a gente descobriu aqui hoje. Bom, a gente falou sobre calor, lá no começo, sobre os problemas que a gente tem aqui em Paracambi. E o calor gera ilhas de calor, né? E ilhas de calor geram dificuldade de saúde, então geram doenças com problemas de pressão, desmaios, muitas coisas acontecem quando a gente passa calor, né? E quando a gente fala sobre calor, o que a gente pode fazer em quesito de áreas verdes e acesso à saúde? Arborização, mas a gente pode pensar em parques e ilhas verdes. A gente tem as ilhas de calor e agora a gente pode ter ilhas verdes. Ilhas verdes, às vezes não precisa nem ser um grande parque como tem um parque aqui, né? O próprio bosque também. O próprio bosque. Praças pequenas, mais arborizadas, né? Então isso é muito importante. Lembra o jardim de chuva para enchente? Jardim de chuva. O Rickson falou sobre aquela regra do 3, 30, 300, lembra? Não? Não lembro não. Principalmente quando a gente fala sobre enchente, né? As áreas alagáveis são importantes. Mas o quê? O que vocês acham? A gente... a arborização, né? Da cidade de 15 minutos, eu acho, né? Cidade de 15 A cidade de 15 minutos. Boa, Tati. A gente quis só a Camille. A gente só quis aplaudir a Camille. Hoje foi dia da Camille. Ontem você foi aplaudido, lembra? Ah, é verdade. Que eles até retiraram depois. Até agora sim. E nesses parques, quando a gente fala sobre acesso à saúde, poderiam ter pequenos espaços de acesso primário, né? Atendimento primário, né? Para medir pressão, ver como é que está o sangue da pessoa, glicose, esses pontos. E ajuda a diminuir o impacto lá, sobrecarregar o SUS e os hospitais da cidade. Pontos de hidratação, né? Olha, Maria, hoje, gente, ela nasceu. Chega logo na metade, gente, pelo amor de Deus.
Pontos de hidratação. E nesses pontos, como a gente falou um pouquinho antes, nesses pontos, obviamente, pode ter um representante ali para falar sobre educação ambiental e explicar para a pessoa sobre o que ela está passando, né? Bom, desses 3 pontos, eu acho que conseguiu mapear muitas coisas. Vocês têm mais alguma ideia? Tá, e como que a gente pode fazer isso ser real? Além do dinheiro. Como a gente pode fazer esses 3 pontos que a gente trouxe serem reais? Oi? Mobilização social. Políticas públicas. Implementação de cursos também. Oi? Implementação de cursos. 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 Entrando sobre mobilização social, vocês conhecem coletivos, organizações, instituições que tratam sobre o meio ambiente aqui em Paracambi? Mas o quê? Mas aí é poder público, não conta. Acho que pode. Qual é? A Secretaria de Meio Ah, além da secretaria. Se você conhece organizações, instituições, coletivos na área de meio ambiente em Paracambi. Aqui no IF tem o Educan. Educan? Educan. Não, é Neducan. Neducan. É isso. É o núcleo de educação ambiental aqui do campus. É. Tá certo, é Neducan. É núcleo de educação ambiental. Só esses? Vocês não conhecem mais nenhum? Tá. Gente, mas o quê? O que vocês estão usando? Jovens líderes pelo clima. Vocês são uma instituição, organização ou coletivo que lida... Mas é separado. É sim, a Onda Verde é uma coisa, os jovens líderes são outra. É que assim, Nesse sentido, é separado. os Jovens Líderes é um projeto executado e idealizado pela ONG Onda Verde. Entendeu? Mas a gente tem outras ações aqui, já teve outras ações aqui em Paracambi. Entende? Teve plantio. E não impedem de vocês também criarem um coletivo social, assim, principalmente em busca de justiça climática, né, junto com o próprio projeto que vocês fazem parte. Bom, acho que a gente conseguiu emplacar bastante coisa. A cidade faz bastante coisa, né? E vocês são jovens líderes pelo clima. Então, o que significa? Fiquem de olho, fiscalizem, tomem notas, atenção, acompanhem os processos da cidade para entender principalmente o que vocês estão fazendo e o que podem ser feitos também, né? Obviamente, a gente não tem acesso ao orçamento da cidade, não dá para pegar e ver detalhadamente tudo, mas vocês acompanham o que a cidade já faz. Isso é muito importante. Vocês já fazem isso, praticamente. O Hélio já veio mostrar pra gente. Eu tenho pavor do portal transparência. Não, é que a gente tenta fazer uma conversa, um diálogo bem aberto com Aham. o município. Então, a gente já trouxe outros secretários, inclusive de meio ambiente, que mostrou Isso é muito importante. a questão do orçamento, como funciona. Tá grave? Bicha. Isso, né? Ela era hoje tá tentada, né? Entendeu? E é muito importante vocês terem esse network, essa ligação, esse ponto, porque ajuda vocês a entenderem a realidade de vocês e o que vocês podem fazer, né? Sim, sim. Nossa, isso é muito bom. Bom, gente, eu vou passar para vocês um ponto importante que o CIESP faz, que envolve esse projeto, que é o guia de referências. Eu vou entregar o documento, o papelzinho para vocês, que tenham acesso ao CIESP, tudo que o CIESP faz. A gente também tem um Instagram, vocês podem acessar. Mas o importante desse ponto é o guia de referências, porque ele traz
muitas referências para vocês, tudo que envolve mudanças climáticas com foco para a juventude. Tem vídeos, influências, livros, sites, podcast, tudo que vocês podem gostar e usar de acessar para conhecer mais sobre o tema e conhecer outras pessoas também da área, né? Então é isso, gente. Agradeço muito pela participação de vocês. Vocês são incríveis. A gente descobriu muita coisa, eu descobri muita coisa de Paracambi. Então é muito legal conhecer mais a cidade pelo olhar de vocês. E é isso. Muito obrigada. A gente separou o nosso kit. Você entregou o seu pra gente? E a gente vai fazer a entrega do nosso pra você, do nosso projeto. Tem uma garrafa maravilhosa. Um copo. Então, essas ações, elas foram voltadas para a gente pensar numa cidade sustentável também e inteligente. Por exemplo, essa unidade de conservação tem tudo a ver com o que o Daniel estava falando sobre preservação ambiental, a questão do plantio na área urbana, que inclusive arboriza aqui, vamos participar. Outro ponto, mutirão de limpeza, a gestão de resíduos também está muito envolta em relação a uma cidade sustentável e inteligente. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre esse módulo que a gente está conversando com vocês. E ele é baseado com a ODS 11, cidades e comunidades sustentáveis. Pode pensar. Antes de a gente começar a falar sobre cidade inteligente, ou cidade sustentável, ou resiliente, o que é uma cidade? O que vocês entendem como uma cidade? Cada vez, por favor. Onde mora um agrupamento de pessoas. Mas o quê? O que se faz numa cidade? Tem comércio, tem casa. Tem comércio, tem casa, tem o quê? Tem trabalho. Área de lazer. Área de lazer. Tem saúde. Boa, então vocês estão me dizendo que uma cidade é feita por moradores, onde esses moradores trabalham, tem área de lazer e saúde também. Tá, passa para mim. Utilizando todas essas palavras jogadas que vocês me deram, basicamente uma cidade tem tudo isso, mas eu peguei um conceito um pouquinho mais certinho, não que isso esteja errado que vocês falaram, mas eu peguei um conceito mais fechado. É um espaço urbano caracterizado por alta concentração de população, como a Maria Clara falou, pessoas moram, infraestrutura desenvolvida como moradia, vias, serviços de saúde, educação e transporte, e atividades econômicas e sociais diversas. Sofia, fica de parte para mim não. Não, quero que você me veja. Resumidamente, é um centro de convivência, trabalho, cultura e organização política. Vocês gabaritaram, vocês falaram isso de diversas maneiras. Pode passar? E aí eu queria saber de vocês, o que vem à cabeça de cada um, começando pela Isabel, quando a gente pensa numa cidade inteligente? Meu Deus do céu. Uma palavra só. A primeira palavra que vem à sua cabeça quando você pensa numa cidade inteligente? É a primeira palavra. Eu sei, meu. Calma aí. Vamos devagar. É que tá fugindo tudo. Cidade inteligente, sei lá, metrô? Metrô. Sustentabilidade. Sustentabilidade. Também não. Tecnologia. Primeiro foi metrô. Sustentabilidade. Para, eu vou ficar nervosa. Olha, eu vou sustentabilidade. Tecnologia. Acessibilidade. Acessibilidade. Ué, você falou? Você tá antes. Tá certo, né? Não tá. Lazer. Lazer. Pensando na cidade inteligente. Infraestrutura. Infraestrutura. Gente, eu não tenho palavra nenhuma. Saúde. Boa, saúde. Vou pegar esse Mobilidade. Falou não. Até limpa a garganta. Planejamento. Boa, planejamento. Cultura. Boa.
pensei em tecnologia também. Também pensei em tecnologia. É verdade. Eu falei pra Larissa bem na hora ela falou. Bom, eu pensei em acessibilidade, mas eu também pensei em arborização. Não sei se é. Arborização. Mais o quê? Resiliente. Resiliência. É. Resiliência? Duvido. Eu posso falar 3 palavras, que é uma só? É qualidade de vida. Qual é a sua? Tá escolha. Era resiliência. Falei inteligente. Todos falaram? Tem infraestrutura. Ah, tem infraestrutura. Quem não falou? Alguém falou? Samara não falou. Você também não? É isso, não tem problema não. Eu acho que tem assim. Não, vai, fala. Caramba! Vocês Eu não conto. Cadê? Deixa eu ver tudo que já saiu aí, rapidinho. Já viu. Chega, agora pensa aí a primeira que vem na mente. É, já viu. Olha, Gente, a partir bobeira, da semana que né? vem, não trabalha mais aqui. Você tá pensando no Hicks? Não, é porque, cara, não, sério, sem mentira mesmo. Quando a gente pensa em trabalho em cidade sustentável e inteligente, a primeira coisa que eu penso é planejamento estruturado, organização e planejamento já tá. Então você não tem como você ter uma cidade sustentável e inteligente sem planejamento. Obrigado. Primeiramente, entendeu? Não queria falar nada não, mas... Foi a tua palavra? Lógico. Quando pensar em cidade inteligente, eu pensava em robô. É a primeira coisa que veio na minha cabeça. Aquele filme de robô lá, antigão. Voando. A primeira coisa, esse daqui tô totalmente mentiroso. O meu seria robô, carro voador, IA. Robô aspirador. Gente, eu pensei assistindo filmes de... Se fosse antigamente, eu falaria isso também, mas como eu adquiri um conhecimento no curso de eu sabia que era planejamento. Porra, falso. Eu já falei que meu brilho incomoda muito eles, tem problema não. Porque Tá vendo? Porque você brilha. Pessoal, vamos voltar aqui. Vocês gostaram, sabe? Quando pega esse opinião. Que cidade é essa aí, Samara, da foto? Eu não sei, tava no campo. É o centro de Paracambi. Tava no campo. Inclusive, se eu tivesse escolhido, eu não teria colocado de Palmeiras, sabe? Pois é, né? Não, foi aleatório. Tanto é, a outra também eu peguei só no campo. Achei interessante as palavras que vocês trouxeram, porque isso demonstra o conhecimento prévio de vocês. Então, quer dizer que através das aulas, né, dos módulos que passaram, vocês já têm uma boa ideia em relação à acessibilidade, ao lazer, infraestrutura. Eu senti falta de educação. A Mayara não falou. Eu senti falta, então, de educação. Nem a Mayara e nem as outras 15 pessoas antes dela. Não, todas as 15 pessoas falam outras coisas. Você não faz assim. E por que você não falou educação? Eu senti falta também gestão de resíduos. Também achei que faltou gestão de resíduos. É que era só uma palavra. Ela falou qualidade de vida? Mas ela foi o último. É verdade, ela foi. Ah, é verdade. E segurança? Tá faltou segurança também. Bom, achei interessante que essas palavras foram que vocês pensaram. O metrô também é bem interessante porque ele pega a questão da mobilidade. Então, mobilidade para transporte público de qualidade, né? Então, realmente seria interessante. Pode passar. Então, quando a gente faz a junção dessas palavras, eu coloquei aqui o que faria uma cidade ser considerada uma cidade inteligente, uma Smart City. Vocês vão ver no vídeo que eu vou colocar para vocês. Então, teria mobilidade, sustentabilidade, planejamento. Volta, vai. Na verdade, já vai. Uso adequado da tecnologia, segurança, qualidade de vida. Eu tentei prever mais ou menos o que vocês, com esse conhecimento prévio, já teriam falado. Pode passar mais uma.
Como a gente está falando de cidades sustentáveis e inteligentes, baseado no ODS, que fala de sustentabilidade dentro das cidades e das comunidades, eu trouxe apenas 3 metas que estão dentro desse ODS. Mas ele é um ODS bem completinho. E mais algumas outras metas. Mas essas aqui resumem bem onde eu quero chegar. Então, eu trouxe a primeira meta: garantir acesso de todos à habitação segura, adequada, preço acessível aos serviços básicos e urbanizar as favelas. Como vocês também já estudaram, também já aprenderam, as periferias são muito esquecidas para todos os campos. Na questão de moradia, mobilidade, onde muitas não têm acesso, a questão também de segurança pública, a falta, às vezes, de até mesmo educação nesses territórios. Um outro ponto também: até 2030 proporcionar o acesso a sistemas de transporte seguros, acessíveis, sustentáveis e a preço acessível. Aqui em Paracambi, vocês têm uma coisa legal, que é o Curió, o novo Curió agora. E como é que vocês estão achando o novo Curió? Tá funcionando bem? Muito ruim. Ruim? Não, tá funcionando não. Tá melhor que o outro? Não, bem pior. Assim, os horários são melhores. E tem pra bem mais lugares. Continua meio com o horário, mas tá melhor. Não, deu uma melhorada. Só tem lugares que ainda não tem no processo. Eu que pego o ônibus vindo do BNH pra cá, até mesmo o horário tá batendo. E como ele sai de lá pra cá, tá dando bastante e o horário tá batendo. Legal. Principalmente quando assim, agora. Tem agora uma cidadania, agora para outros bairros. Tipo, qual é o bairro que vai na missão? No Jerição? É sobre isso? São os bairros. São todos. Os que estão horário do Pacheco, Coisa Pesa, Pacheco. Mas não tinha Pacheco. Não. Então aumentou um pouco. Legal, então teve uma melhora. Então esse novo Curió teve já pelo menos uma melhora. Legal, interessante. Ainda não está perfeito, mas nada os bairros que tinha pouco horário, a gente colocou um pouco de horário. Isso talvez. Mas não tem mais a van. Agora é só o ônibus. É só o ônibus. Talvez por uma questão também de demanda. Será que nesse bairro tem a demanda? Não tem de van, mas é pouco. Entendi. O que eu estava falando sobre isso? O interessante do município de vocês é que vocês têm um ônibus de tarifa zero. Eu e o Nova Doce, por exemplo, não tenho isso. E é legal ter, porque qualquer pessoa pode pegar esse ônibus, né? Então é um ponto interessante aqui para Paracambi, é um ponto adequado. Segurança pública, segurança rodoviária, expansão do transporte público com especial atenção para as necessidades das pessoas em situação de vulnerabilidade, onde mulheres, crianças e pessoas com deficiências e até os idosos. O novo Curió tem acessibilidade? Tem elevador? Não. Não, tem, só no A maioria não tem. Tem sim, Não tem. Aonde está o elevador? Fica aí na porta do meio. Não tem. Fica assim. Tem uns que não tem. Só tem 2 portas? É na porta do meio. Tem uns que não tem porta do meio, ele não tem elevador. Tem a porta no final, no caso. No meio tem. A do meio tem. Não, justo. Os que não tem, porta no meio, a porta de descer, se você reparar, ela tem um suporte assim no lado. Se você vê um caixote, aquilo ali é o elevador, entendeu? Se o ônibus tem um lugar especial para comportar o cadeirante, ele tem o elevadorzinho, entendeu? Não tem sim. Então tem O acessibilidade. último degrau da escada, ele levanta, onde levanta o... Entendi. Então tem acessibilidade também. Então o transporte tarifa zero com acessibilidade. Mas a roleta é muito ruim. Oi? A roleta é muito ruim, porque a roleta é apertada. Então, tipo, se vem um idoso, ele não... Mas exatamente porque você botavam 2, ficou pequena, entendeu? 2 roletas para 2 pessoas passar, mas fica pequena para uma pessoa só passar. É apertada. A roleta tá apertada. É o que eu tô dizendo. Ele Não tô, não. melhorias, mas ainda tem o que melhorar. E aquilo, a população tem necessidades Agora a portaria diferentes. funciona, a portaria funciona. Boa, isso é excelente. Você sabe Ah, o do Sabuguinho funciona. Tem. A corda dele. Não funciona? Peguei ele uma vez. Primeira vez que eu andei. De umas crianças fazendo bagunça lá atrás, E aí, o motorista ele foi fazendo descendo uma ônibus e falou assim, gente, bagunça, agora perto de o ônibus casa. tem monitoramento Motorista, completo. descendo Ele pra não lá. vai. Vocês estão Aí fazendo. ele não Aí vai ele foi lá ver, atrás, fazer. as crianças estavam rabiscando Aí o ele- ônibus. A gente tá falando do Curió. Ele viu que as crianças estavam rabiscando o banco do ônibus pela câmera do ônibus. Ele foi lá atrás. Não.
E aí, isso é um ponto interessante, porque é um novo ônibus, é um novo transporte, mas que a galera já está depredando, já está fazendo... E por que será que eles estão fazendo isso? Talvez falta de educação, falta de informação. Porque, olha, é um patrimônio que todos utilizam, né? Uma terceira meta aqui que eu queria chamar a atenção de vocês. Aumentar a urbanização inclusiva e sustentável e as capacidades para o planejamento e gestão de assentamentos humanos participativos, integrados e sustentáveis com todos os países. A questão da participação popular é muito importante. Entender o que aquela população precisa. Vocês, como usuários do transporte público, vocês sabem o que é bom e o que é ruim no transporte público. Não é um consenso geral, mas acho que o mínimo vocês conseguem dizer. Um ar-condicionado, um banquinho limpo, uma catraca que passa todo mundo. Nossa, falando um negócio pra vocês. O de vocês, porque o único que eu andei há 2 semanas foi o Sabuguinho. Eu chamo de Sabuguinho porque é o micro-ônibus. Gente, mas ele tava com tanta poeira que eu não consegui Fica mesmo, encostar porque em eles nada. andam pouco. São todos assim? Não, mas sabe É só que faz saudoso. saudoso. É. Aí, tipo, o motorista vai correndo muito, aí quando ele para, ele abre as portas uma vez só. Aí, tipo... Saudoso. Tá parecendo uma poeira do E nada. as pessoas ficam... Já passou por isso. É igual o banco. Eu já até lavei minhas máscaras, que eu vou começar a usar de novo. É bom, é bom. Eu trouxe 2 vídeos para vocês em relação a cidades inteligentes no Brasil. Porque, assim, no Brasil tem cidades consideradas inteligentes. O vídeo de... um exemplo de Curitiba, que fica no Paraná, e um exemplo aqui no Rio de Janeiro, que é a cidade de Niterói. Existem outras cidades consideradas inteligentes no Brasil. São Paulo também é considerado uma, mas por determinação da tecnologia mesmo, da segurança pública que utiliza a tecnologia. Já deixo de antemão avisado que esses vídeos, eles são uns vídeos um pouco tópicos, assim, meio maquiados, porque a gente entende como funciona isso. Mas eu trouxe em relação ao exemplo, e eu gostaria que vocês prestassem atenção em cada um deles, para depois a gente conversar sobre o que vocês veem de comum neles, e por que vocês acham que é uma cidade inteligente. Bota o primeiro aí, é só clicar. Curitiba foi eleita a cidade mais inteligente do mundo em 2023, um reconhecimento que celebra suas políticas inovadoras, sustentabilidade e planejamento urbano de ponta. A cidade é referência em transporte público e inovação, com iniciativas como o Vale do Pinhão, que conecta startups, fomenta o empreendedorismo e já revelou 3 unicórnios, a iBucks, a Ulist e Madeira Madeira. Curitiba é um exemplo de como a inovação pode ser aplicada no desenvolvimento da qualidade de vida de sua população. A cidade é um exemplo para o Brasil e para o mundo. A presença do Confer no programa de imersão técnica em cidades inteligentes demonstra a preocupação em semear ideias inovadoras e fortalecer o papel transformador que nossas profissões possuem. Temos diversos exemplos de cidades que investiram em inovação e hoje são exemplo mundial. A cidade de Açaí, com 15 mil habitantes aqui no Paraná, é um desses casos. A tecnologia e os projetos de modernização da cidade que vêm sendo implementados em Curitiba têm sido fundamentais para a melhoria da cidade e para a recolocação da cidade como referência no cenário mundial de cidades inteligentes. Projetos como o Bairro Novo da Caximba, que impactam quase 1.200 famílias, com a Pirâmide Solar da Caximba, com mais de 8.600 painéis solares implementados, como a Muralha Digital, que integra as câmeras de monitoramento e o sistema de controle dessas câmeras, não apenas melhoram a vida do cidadão, mas também otimizam a aplicação dos recursos públicos com essa finalidade. Quando se fala em Smart Cities, a mobilidade é um dos eixos fundamentais da cidade inteligente. É papel do profissional de engenharia trabalhar não apenas na implementação e planejamento desses modais, mas também na integração dos mesmos. Curitiba, que sempre foi reconhecida por seu sistema de mobilidade urbana e hoje conta com ônibus 100% elétricos e movidos a biocombustível, também conta com mais de 280 km de ciclovias implementadas na cidade. Nada disso seria possível sem a atuação de um profissional de engenharia. O que observamos é que a presença de profissionais das engenharias, agronomia e geociências na construção de cidades inteligentes é fundamental. Nós possuímos um conhecimento transformador, capaz de potencializar a inovação. A inovação não é só investimento em tecnologia, mas uma forma de pensar soluções práticas para problemas comuns, algo que pode ser aplicado em qualquer cidade,
desde que haja um profissional qualificado auxiliando nesse processo. A colaboração entre diferentes áreas é o que garante que Curitiba continue sendo exemplo global de inovação, mostrando que com o trabalho conjunto de profissionais dedicados é possível construir cidades mais inteligentes, sustentáveis e voltadas para a qualidade de vida de todos. O que vocês acharam que mais chamou a atenção nesse vídeo? Que pontos do vídeo vocês acharam que... Bom, entendi porque Curitiba é uma cidade inteligente. O transporte. O transporte. As 8 placas solares. Muitas áreas verdes. Planejamento. E muitas áreas verdes também. Áreas verdes. A gente pensa em energia limpa, que a gente também não tinha citado, né? Então tem áreas verdes. Mas o que vocês falaram? Transporte. Transporte. Acho que o Gabriel já tinha passado um vídeo para vocês sobre a questão do transporte lá, não foi? Dessa parte desse ponto. Acessibilidade também. Transporte e acessibilidade. Isso que eu falei, quando você passou por esse slide, eu falei, acho que eu já vi esse vídeo, mas é diferente. Foi desse ponto também, mas não foi esse vídeo. Transporte e acessibilidade, planejamento também foi o que vocês falaram, né? Você passou para isso. Sabe uma coisa que chamou a atenção para mim nesse vídeo? A questão da integração da informação. Vocês não acham que integrar a informação é um bom meio da gestão pública se conseguir se informar? Por exemplo, aqui quando a gente chamou os secretários, subsecretários e tal, lembra que eu falava assim, isso já é com transporte, isso já tem que chamar tal coisa. Então falta uma integração da informação, um único banco, um único sistema para que todos eles tenham aquela informação, vocês não acham? Sim. Então vou botar integração, já vai botando o segundo. Niterói está investindo na modernização da sua gestão e na modernização do seu planejamento, da sua capacidade de planejar. Nós estamos fazendo uma atualização do plano diretor, estamos fazendo o plano de saneamento da cidade, estamos fazendo o plano de mobilidade de Niterói, e para isso a gente precisa de uma ferramenta moderna, como o Sigel, que centraliza toda a informação georreferenciada da cidade, e disponibiliza isso tanto para os planejadores públicos como para a população em geral. Nós estamos migrando de uma gestão tradicional para uma gestão inteligente. O município de Niterói, ao lançar o Sigel, se coloca na vanguarda nacional e internacional de municípios que buscam na gestão pública e na melhoria de serviços trazer um novo futuro para seus cidadãos. O Sigel veio para solucionar, entre outros problemas dos municípios, encontrar entre as secretarias, além de integrar os dados geográficos e gerar um banco de dados de informações para a população, possibilitando assim, uma melhor administração e também um cadastro técnico multifinalitário para o município. Ele é apoiado em 3 plataformas, digamos assim, o ArcMap, o Planta for ArcGIS e o Civitas, que proporcionam um gerenciamento de projeto entre os setores muito melhor, como de transporte, segurança pública, defesa civil e meio ambiente. O Sigel é uma ferramenta tão importante para o planejamento municipal que já nos permitiu visualizar no mapa digital locais de fiscalização ambiental. Com isso, já conseguimos registrar mais de 700 pontos de fiscalização ambiental já ocorridos no município. Então, essa parceria com a empresa Imagem vai trazer a espacialização dos dados, Então, ele vai identificar para a Secretaria de Fazenda os vazios urbanos, as inconsistências do cadastro e até um monitoramento de arrecadação. Então, com isso, a gente espera aumentar a eficiência da arrecadação do tributo de IPTU sem aumentar a alíquota, sem aumentar imposto. O Sigel
permite também que a gente melhore a capacidade de arrecadação da cidade, né? Nós estamos atualizando as nossas informações cadastrais só com o que a gente já obteve até o momento, com as áreas piloto, onde foi implantado o projeto, nós já temos o potencial de recuperar recursos para a cidade que passam várias vezes o que foi investido no Sigel. Toda a coleta de dados hoje é feita através de um tablet. Anteriormente, nós tínhamos um sistema analógico, era através de papel, o famoso BIM. Hoje não, toda essa ferramenta está contida dentro de um tablet. Com isso, tivemos um aumento na produtividade de mais de 50%. Com o apoio do Projeto Civitas, foi possível cadastrar toda a base cartográfica da SMU, desde os próprios municipais até a nossa legislação urbanística. Além disso, um benefício importante é a integração das bases de informações espaciais da Prefeitura, o que vai permitir um melhor uso para o desenvolvimento urbano da cidade. Ao utilizar a ferramenta Civitas, a gente consegue ter uma visão geral de quais são as áreas de risco e isso possibilita a Defesa Civil de Niterói produzir atuações pontuais e com melhor índice de sucesso. Além do mapeamento das áreas de risco, também temos todos os equipamentos de monitoramento meteorológico e com a utilização dessa ferramenta, visualizando no terreno, a gente consegue ter bons resultados no sentido de preservar bens e salvar vidas. A Secretaria de Conservação, ela atualmente está registrando e lançando no Sigel cerca de 8.000 árvores em 3 bairros, Pequeno, Boa Viagem e São Francisco. A Secretaria registra nos mapas todo o histórico de manutenção, de mobiliário urbano, de drenagem, de árvores, de brinquedos. O sistema de georreferenciamento que estamos implantando na Prefeitura Municipal de Niterói está consolidado como uma ferramenta fundamental para o planejamento das políticas públicas sobre o enfoque territorial. Então, será uma ferramenta não só de planejamento ex ante, mas também de gestão. Portanto, é um passo muito importante para a modernização da gestão de Niterói e será uma ferramenta à disposição do planejador público, da pessoa que estuda lá na universidade e vai desenvolver todo o seu trabalho acadêmico e também da população em geral que vai poder, a partir dessas informações, produzir aplicativos que melhorarão o cotidiano, a vida de cada um de nós aqui em Niterói. Vai ser muito barato o custo de vida aí, Niterói. Baratinho. Niterói, meu cara, um pouco. Tá, vamos lá. Agora, nesse vídeo, o que vocês acharam que fez de Niterói uma cidade inteligente que mais chamou a atenção? Projetos bem desenvolvidos. Oi? Projetos bem desenvolvidos. Projetos bem desenvolvidos. Mais o quê? A participação da população. Isso. Desenvolvidos é uma palavra longa. Participação popular. O que foi isso? Mais nada? Vocês prestaram atenção? Um banco de dados para acessar informações no sistema, né? E aí vocês percebam que nos dois pontos a tecnologia está bem integrada, os dois. Então, sim, uma cidade inteligente ela também utiliza bastante a tecnologia, mas é uma tecnologia como ferramenta. Eles estão usando essa tecnologia para ampliar a questão das políticas públicas, da mobilidade, do transporte, trazer mais conforto para a população. Então, usar a tecnologia como uma ferramenta de auxílio mesmo para todas essas questões. O que me chamou a atenção nesse vídeo de Niterói é a presença dos secretários. Então tem ali a representação de vários setores do poder público, trabalhando juntos, utilizando a mesma ferramenta, porém para cada um dos seus serviços, né? Então, ainda que eles sejam de setores completamente diferentes, eles estão conseguindo usar aquela mesma ferramenta. Então o acesso fica mais fácil das informações. O cruzamento dos dados também fica mais fácil. Entenderam?
Era isso. Uma coisa que eu gostaria de falar com vocês é um ponto que não foi citado nesses dois vídeos, mas são cidades que elas utilizam as soluções baseadas na natureza. Quem falou, as áreas verdes aqui em Curitiba. Curitiba tem bastante áreas verdes e também tem soluções baseadas na natureza. E não foi à toa que eu escolhi essas duas cidades. Em Niterói, a gente tem o Parque Orla, na Lagoa de Piratininga, que é um ótimo exemplo de jardim filtrante. Lá eles têm uma lagoa enorme, num bairro que antes era visto como periferia, era um pouco largado, tinha um cheiro de esgoto enorme, pessimamente. Mas através dessa instituição desse parque, do Parque Orla, e desse jardim filtrante, melhorou bastante a qualidade de vida ali da população. Eu vou passar um vídeo, o próximo, não, outro. Esse daqui. Peraí. A galera da manhã tava me zoando, porque eu falei assim, vocês vão ver como é que eu faço. Eles acharam que isso era o antes. Não. Meu Deus. Mas esse é o depois. Não, é porque você não... eu juro que lá é muito legal, lá é muito lindo, eu tive a oportunidade de visitar. Parece não. Tem um... exatamente, porque aqui precisa de um tanque antes da lagoa. Então tem um tanque que ele vem com a água que está contaminada com esgoto, aí depois passa para outro tanque e depois vai para a filtragem dos vegetais. Que são as plantas que fazem a filtragem. E é o que é bem interessante. A redução do cheiro foi assim, outra coisa. Pode passar isso. Pode andar de caiaque lá? Samara, pode dar notícia boa. Foi cancelado o lixão e nós vamos pra lá na próxima visita técnica. Não é lixão, vocês vão lá dentro de Foi cancelado. Foi cancelado. No aterro mesmo. Dia 20 de agosto. Lá é bem grande. É isso que eu queria falar com vocês. O centro de educação ambiental deles é realmente muito bonito ali na imagem. Eles chamam de ecocultural, é realmente bem bonito.
Lá é um parque bem legal. E tinha outro vídeo que eu não vou mostrar, que é um vídeo mais longo, falando sobre a história da construção do parque. Mas o interessante é que eles usaram a mão de obra de pessoas que moram ali na região. Então, pessoas que tinham jardim em casa foram contratadas para trabalhar na construção desses jardins filtrantes. Fora chamar pessoas para participar, porque 85% das ideias que vieram da população conseguiram ser integradas dentro do parque, ou seja, a participação popular foi muito alta. E a importância de realmente ouvir os moradores. Talvez 85%, porque não foi 100%? Aí eu sei mais disso. Mas foi 85% das vozes. Foi o que deu, A população pode usar isso lá? Sim, é um parque aberto. Se você quiser botar um caiaque ali e sair... Não, também não. Mas, e esses barquinhos? Então, é pra pesca. Qual que é a diferença? Da Pra mim, tu queria usar isso aqui, o tanque de... Não, a lagoa. Não, sim, tem pier e tal, é aberto a população. Uma coisa também que... Semana que vem o Vitor Hugo vai estar lá. Botar no caiaque aqui, não faz isso. Não, na lagoa. Não, lagoa sim, na lagoa de Piratininga. Então, outra questão importante foi a participação dos pescadores da região, que tinha uma problemática já em relação aos pescados e tal, e eles conseguiram participar. Então, foram... Aí, como se... vou ler, porque eu não lembro. 35,290 metros quadrados de jardim filtrante, 4 piers, então tem várias formas de acesso de contemplação, e 6 de pesca, 6 só para pescar, 10,6 km de ciclovia integrada, então tem ciclovia de fato, sistema cicloviário da região oceânica, 17 áreas de lazer, então tem parquinho, tem quadra de futebol, tudo para a população usar. 3 mirantes, sabe aquele mirante que a gente viu lá em Magé? Tem um desse lá também. E 8,3 km de vias de tráfego misto, então passa carro, bicicleta, de qualquer forma. Uma coisa que chama atenção nessa obra é uma solução baseada na natureza, né? Porque eu utilizo o jardim filtrante, mas que chamou a população e agora é um espaço público bem utilizado. Então antes era um espaço esquecido, uma área de vulnerabilidade, tinha cheiro de esgoto, e que a população agora faz o uso desse espaço. Então, utilizar a inteligência de uma cidade inteligente, a tecnologia e a ferramenta da população também. E é isso que eu queria trazer para vocês, essas ideias. Vamos fazer uma coisa bem rapidinho, já mostrar um vídeo falando soluções baseadas na natureza e logo depois beijos. Volta. Isso daí. Às vezes parece que a gente está num beco sem saída. Chamada temperamental mãe natureza. Vocês viram muito falar sobre a questão da resiliência. Então a gente vai ver um vídeo falando das soluções baseadas na natureza como uma forma de trazer resiliência para essas cidades. É um vídeo realmente bem curtinho. Vamos prestar atenção. Porque você não fala. A Letícia ali se esfregando, se aquecendo com o cabelo, morrendo de frio, e ela não fala. Eu não, gente. Não tá ninguém reclamando, só eu. Tá certo, Letícia. Às vezes parece que a gente está num beco sem saída. Chamada temperamental mãe natureza. O outro, o maligno progresso. E a gente perdida no meio desse rebuliço todo. A verdade é que as cidades não foram concebidas para resistir a todas as adversidades desse novo normal. Mudanças climáticas, escassez de água, aquecimento global, poluição atmosférica, pandemias, inundações, hiperurbanização, insegurança alimentar, deslizamentos de terra. Tudo de uma só vez. Tudo ao mesmo tempo. Mas e agora? Como é que a gente resolve isso? Há mais de 10 anos, especialistas da União Europeia e do Brasil vêm trabalhando em parceria para encontrar soluções eficientes e inovadoras para que os grandes centros urbanos sejam capazes de enfrentar e superar esses novos desafios. Um trabalho de cooperação entre parceiros estratégicos, baseado na troca de experiências e tecnologias, que visa transformar cidades vulneráveis em cidades resilientes, por meio do uso de SBNs, ou Soluções Baseadas na Natureza. SBN o quê? Tem razão, e ninguém entende essas siglas. Vamos explicar isso direito. Basicamente, a natureza se tornou uma fonte de inspiração e modelo para o desenvolvimento urbano, fornecendo ideias, insights e respostas criativas
para que nós possamos solucionar questões críticas que afetam a qualidade de vida e a funcionalidade das cidades. Essa mudança de paradigma permitiu que a natureza servisse de inspiração para resolver problemas crônicos e estruturais em algumas cidades brasileiras e europeias. A partir dessa dinâmica de colaboração e diálogo com a União Europeia, o Brasil se credencia como um relevante ator global, capaz de exportar conhecimentos adquiridos para países com condições climáticas e urbanísticas semelhantes, fomentando parcerias, regenerando sistemas urbanos e propiciando benefícios tangíveis para a sociedade como um todo. Bom, a base dessa aula era que a gente falasse, passa no próximo, que o uso da tecnologia em uma cidade inteligente, uma cidade resiliente, é realmente muito importante. Mas que nós temos também a natureza como uma grande professora. Então, utilizar a tecnologia baseada na natureza também é muito importante para a gente e acaba reduzindo bastante os impactos das mudanças climáticas que a gente tem vivido. Resumidamente, o que a gente pode pensar numa cidade sustentável e inteligente e resiliente também? Então, a gente pensa em energia limpa, a gente pensa em mobilidade, a gente pensa em gestão de resíduos, educação de qualidade, que isso também é um ponto principal, infraestrutura verde e o planejamento. Resumidamente, foi o que vocês me falaram aqui. Eu fiquei bem feliz com as respostas que vocês tiveram, porque assim... Porque a palavra dele tá nos teus lábios. Sim, nada a ver Qual isso. palavra? Planejamento. Planejamento. Sim, é isso. Eu fico feliz e grata porque vocês realmente estão entendendo o feeling da coisa. E valeu nesses 10 meses que a gente tem estado com vocês.